Podcast Adoração com Renata Clemente. Olá, gente, tudo bem? Mais uma edição do podcast Adoração. Eu sou Renata Clemente, estou entrando juntamente com o Senhor Jesus. Quero pedir licença para você que está nos assistindo pela TV BR8, pelo canal no YouTube. Pedir licença para entrar aí na sua casa, para você hoje ser edificado com mais um testemunho que vai impactar a sua vida, vai mudar a sua vida. Você que está aí do outro lado, me dê licença para entrar na sua casa e vamos comigo, porque hoje eu tenho uma entrevista super especial, uma pessoa super especial também, que eu conheço há muitos anos também. Eu tenho o privilégio de trazer hoje ele aqui. É uma pessoa maravilhosa. Ele é casado com a doutora Fabiola, ele é pai da Manu e do Miguel. Ele é empresário, ele tem um testemunho de vida impactante. Gente, hoje você vai ser impactado pela vida do nosso querido irmão, né? Eu falo para pastor também para mim, vai. Rafael Veitas, tudo bem, Rafael? Vamos aplaudir, né, gente? Que prazer estar aqui com você. Isso, prazer é meu, né? Eu falo pastor, tá, com todo carinho, porque você é uma pessoa que cuida, né? E quem cuida, né, a gente tem esse carinho de pastor, tá bom? Amém. Mas vamos tratar como um empresário, um obreiro do Senhor. É uma bênção a história do Rafa, viu, gente? Eu chamo ele de Rafa, porque há muitos anos que a gente se conhece, né, Rafa? Sim. E quando eu tive a oportunidade de conhecer, você sempre foi amoroso. Chegamos ali na igreja. E é isso que eu queria começar a te perguntar, né? Como você conheceu o Evangelho, né? Como você chegou, se converteu? Quem era o Rafael antes, né? Que o seu testemunho é muito lindo, né? E hoje, mas eu quero que você fale primeiro, quem foi você lá? Como você foi resgatado, Rafael? Fala pro pessoal que tá te ouvindo, que vai salvar pessoal, muitas almas. Prazer estar aqui com todos vocês e quero parabenizar por essa iniciativa. Sim. Que Deus colocou no seu coração. Amém. Através desse trabalho. Vai alcançar muitas vidas, é só o começo de tudo que Deus tem para vocês, amém. Tá? Eu creio e recebo. Amém. Amém. Começando com essa pergunta aí, em 2009 eu estava passando um processo muito difícil da minha vida. Sim. Eu tinha aproximadamente 25 anos e eu estava muito envolvido com as bebidas, com outras coisas, e eu estava passando um momento muito delicado. Sim. Muita depressão, muito vazio, buscando em coisas do mundo. Sim. Porque a gente tenta buscar uma solução, né? Sim. Muitos até vão para as drogas, bebidas, prazeres, para poder satisfazer aquele vazio, né? E em 2009 é um processo muito difícil. E um dia eu estava numa chácara minha, ruim, mal, triste, 3 dias lá, muitas bebidas, outras coisas, e eu recebi uma mensagem, na época era aquele SMS, né? Eu recebi uma mensagem de um amigo meu, estava escrito assim, eu olhei e falei, Jesus te ama. Aí eu, Jesus me ama, nem conheço, nunca tive contato, nem sei, né? Sim, não como sei. funciona isso. Mas eu falei, não, esse amigo meu tá doido. Deixei quieto, né? E você vê como que é o poder das palavras, né? Sim. Como que é o nome de Jesus. E aquilo ficou na minha mente. Sim. E eu passei o dia lá na chácara, mal, muito depressivo, triste. E aquela mensagem ficou, Jesus te ama, Jesus te ama, Jesus te ama. Bom, passei. Aí venci mais uma semana. No outro final de semana, o amigo mandou novamente. Jesus te ama, estou te aguardando. Aí eu falei, o que esse amigo tá querendo, né? Mandando insistente. Já vem com aquelas palavras de crente, né? Ei, meu Deus, aquelas lavagens cerebral, né? Eu era bem travado contra isso. E aí eu peguei e liguei para ele, falei, o que tá acontecendo? Essas mensagens, né? Mas aquilo tava já sendo trabalhado, né? Sim. Tava mexendo a palavra, né? E ele falou, te espero hoje na igreja. Igreja tal, endereço tal. Passou tudo para mim as informações. Eu falei, você tá ficando louco, você tá indo naquela igreja, aquele cara lá é doido. Você... Mais doido ainda. Meu Deus do céu, não faça isso. Falou, eu te espero lá hoje. Eu na chácara lá no domingo e aquilo no meu coração, Renata, o Espírito Santo começou a trabalhar de uma forma tão forte que eu não consegui mais ficar naquela chácara.
Falei, preciso ir nessa igreja, meu Deus. Sabe, aquilo ia mexendo de dentro para fora, de uma tal certa forma que eu fechei a chácara, fui para casa, cheguei em casa, domingo, 6 horas da tarde, minha mãe olhou para mim e falou, onde você vai? Já faz 4 dias que você não tá em casa, você vai tomar banho e vai sair de novo por aí? É domingo. Eu falei, não, mãe, eu vou numa igreja. Ela olhou assim, falou, o quê? Assustou, não? Tipo assim, 20 anos que eu oro para isso, para Jesus resgatar o meu filho. Sim. E aí eu falei, mãe, não sei, um amigo meu mandou uma mensagem, eu preciso ir. Entrei, tomei um banho, peguei e fui. Cheguei lá na igreja Raiz de Davi. Sim. Entrei assim, um povo meio diferente, umas luzes coloridas. Eu lembro do seu Zé na porta assim, fui entrando, falei, bom, aqui é um lugar diferente de que dizem igreja, né? Sim. Lugar que você fica mais à vontade. Fui entrando assim, você vai se desarmando, né? Porque você chega armado. Chega com aquele receio, né? Igreja, né? Crente. Eu nunca vou ser crente, eu já falei isso também. E ali eu fui entrando, sentei no penúltimo banco, né? Eu acho que tudo já tinha um propósito de Deus, né? Sim. Desde a primeira mensagem até a segunda, Deus foi conduzindo. E ali foi uma noite maravilhosa. Eu tive um encontro real com Deus ali. Sim. Onde Deus tirou tudo aquilo que estava me levando para o abismo. Sim. Bebidas, drogas, enfim, tantas outras coisas que isso vai te deixando depressivo, mal, até um certo ponto de, quem sabe, enfim. Sim. E ali eu senti mesmo, o Senhor falou comigo muito forte, que Deus estava tirando tudo aquilo de ruim. Sim. E estava colocando o seu Espírito Santo, fazendo uma nova história na minha vida, no Rafael Veitas, né? Sim. E desde que eu tive esse encontro, para a honra e a glória do Senhor, até hoje eu tô firme aí com Ele. Glória a Deus, seguindo, né? Glória a todos Deus. Esses processos. E sem estender muito, mas o que é interessante é que quando você tem realmente um encontro verdadeiro com o Senhor, tem que haver mudanças. E na minha vida eu percebi que teve mudanças reais. Sim. Desde o círculo de amizades que eu tinha, até a maneira de você se vestir, você começa a ser uma outra pessoa, você começa a ter cuidados em tudo. Sim. Então, assim, eu só tenho que agradecer a Deus por um dia Ele ter olhado para mim com a sua graça e misericórdia e me resgatado do mundo. Sim, ter te escolhido. E uma coisa que você falou que eu achei muito interessante, que você que é mãe, a gente está na Semana das Mães, você disse uma coisa muito interessante, a sua mãe, dona Eliana, né? Veitas, beijo para ela, Eliana, para você, viu? Uma bênção, uma mulher de Deus, que ela orava por você, né? Sim. Então, o que a gente pode deixar para os nossos ouvintes, para você que é mãe, nunca desista de orar pelo seu filho. Tá aqui, né, Rafael? Um testemunho que a mãe nunca desistiu, 20 anos orando por você. O meu pai, minha mãe e meu irmão, eles congregavam já numa igreja cristã, serviam ao Senhor, tinham uma vida pautada na Bíblia. Sim. E faltava o Rafael, né? Faltava o Rafael era aquele que dava trabalho na faculdade. Então eles já vinham em corrente de orações, alguns amigos. Sim. E essa é a mensagem para uma mãe: não desista da sua casa, do seu filho, do seu marido, porque a oração ela tem poder. Com certeza. Na hora certa Deus muda, Deus faz. É o fruto, ele é o fruto. Então você viu, né? A mamãe, né? Feliz Dia das Mães, nós estamos nessa Semana das Mães, para todas as mamães, para Eliana, a mãe do Rafael, né? O pai, um beijo para ele, para o Dani também, para a esposa, para todos eles, um beijo para eles. Eu vou continuar essa entrevista te perguntando, Rafa, aí você chegou na igreja, né, estava sozinho, solteiro, de repente conheceu a doutora Fabíola, que é uma bênção, né? E como que foi essa... Encontrou a Fabíola, casou, né, teve os filhos. Pode dar uma resumida rápida pra gente, porque tem gente que ainda está esperando no Senhor para casar, né? E você tem esse testemunho lindo também, né, do casamento, né? Que coisa bonita, né? Na verdade, a Fabíola, ela já era amiga minha antes no mundo. Olha. E ela sempre foi uma pessoa muito especial que sempre me chamou a atenção. As suas decisões. Sim. A gente ia até o fim, né? Não tinha limite. Ela sempre tinha limite, tinha horários. Sim. Então, quando eu
tive o prazer de ter essa mudança, presenciar tudo isso, eu lembrei dela. Eu falei, eu preciso falar desse Jesus para ela. Olha que lindo. E aí eu comecei a mandar algumas mensagens para ela na igreja. Sim. Já, né? Falei, ó, vem conosco aqui um domingo, vem conhecer essa casa de oração. Sim. E aí eu vi que teve interesse da parte dela. E aí ela foi um domingo, gostou, foi outro domingo, gostou, e começou a estar ali conosco. Começou a se sentir bem. E aí Deus começou a preparar. Eu nem imaginava, né? Sim. Mas quando a gente está no Senhor, o Senhor cuida em todas as áreas da nossa vida. É verdade. Porque a base é a família. É a família. Ele dá uma família que só acrescenta. A Fabíola só acrescentou na minha vida. Sim. Eu olhando esses 15 anos de casado, vamos para 16. Sim. Se eu não tivesse ela na minha vida, não tava. Eu tava enrolado. Ela é uma bênção, né? Os filhos, a Manu veio, né? A Manu tá com quantos anos hoje? A Manu vai fazer 13. 13 e o Miguelzinho. Miguel 10. O Miguelzinho, nós engravidamos na mesma época, né? Na mesma unção, aquela época. E pra Fabíola também, um feliz Dia das Mães, e o Fabíola também é uma mulher de Deus. A família de vocês é uma bênção, né? Amém. A gente vê isso. E você vê, estando na igreja, você cuidou de jovens também lá, agora na igreja que você congrega. Sim. Então, sempre, né, motivando os jovens a buscar, orar pelo teu testemunho, né, Rafael? Então, assim, você vê que quando você está na presença do Senhor pode mudar a tua vida, desde você sair do mundo, levar a palavra. Deus tem um chamado para você, como fez com o Rafael, tirou ele, né, daquela angústia, depressão. Hoje, o mal do século é a depressão, né, Rafael? Sim. E as pessoas estão afundadas, depois da pandemia, que nós vamos falar o testemunho do Rafael sobre a pandemia, sobre o Covid, né? Muita gente ficou em depressão, muita gente ficou com sequelas, né? E só que o Senhor Jesus pode curar, o Senhor Jesus pode transformar, né? E nós estamos aqui para isso. E agora, vou falar agora do Covid, já que a gente falou desse assunto, vamos falar do Covid. Na pandemia, você foi internado, o pastor Gustavo também, né? O nosso pastor lá da Dorai, ele também teve Covid. O testemunho de vocês é muito forte. Do Rafael, gente, ele está aqui pelo milagre do Senhor Jesus. E eu quero que você conta como foi essa experiência para o pessoal que está nos ouvindo. Na verdade, a gente precisa entender que tá com Jesus não nos poupa dos problemas que nós teremos pela frente. Eu até costumo dizer para os jovens da igreja, né? Você comentou, eu tive aproximadamente 6 anos na liderança dos jovens da nossa igreja, e eu sempre costumava dizer para eles, jovens, Jesus não tira os problemas, nós fomos chamados para resolver os problemas. Sim. Então, esse problema do Covid que eu passei foi uma experiência assim muito forte de servir e andar com o Senhor. Sim. Porque sempre há momentos da nossa vida que nós passaremos pelo vale da sombra da morte. Sim, é verdade. Todos. Se você não passou por uma tempestade, espera aí, meu irmão, que você vai passar um dia. Só que existe uma grande chave. Sim. Você passar com Jesus e você passar sem Jesus. Então, eu fiquei maravilhado, porque em todos esses momentos desse processo, eu consegui contemplar as mãos do Senhor cuidando de nós naquele hospital. Sim. Então, eu deixo essa mensagem aqui, eu vou contar um pouquinho. Sim. A importância de nós termos Jesus. Sim. A gente não imaginava que a gente ia passar por essa pandemia, né? Sim. Ninguém imaginava. Não. Parou o mundo. Parou todo mundo. Os aeroportos, os hotéis. Acho que é a primeira da história, assim, né? Sim. E a gente acha que nunca vai acontecer com a gente, né? Sim. Sempre com as pessoas. Com os outros, mas com a gente não. Então, por isso que nós temos que estar preparados para essas tempestades. Sim. E ali em 2021, teve aquela alta da pandemia, né? Aquele momento que estava falecendo muita gente nos corredores, nos hospitais, lembra? Lembro, nossa, foi muito difícil. Foi muito triste, muitas pessoas perderam muitas vidas. Sim. E ali na igreja, provavelmente, a gente com máscara e tudo, a gente acabou... Faltava, acho que, 1 mês pra gente vacinar. Sim. Então a gente não tinha a imunização, nada. Sim. E ali a gente acabou
E foi passando esse processo, 5 dias, 10 dias, aquela cepa de Manaus fortíssima. Isso, 40 graus de febre, calafrio, não passava, o pulmão. Bom, resumindo, a gente foi internado, nosso pulmão foi 83% comprometido. Meu Deus. Passei momentos difíceis ali, orava a Deus, falava: Senhor, eu sei para onde eu vou, tô com meu coração em paz. Sim. Eu pedia para Deus, sabe? Falava, mas e os meus filhos? Não queria deixar meus filhos órfãos. A gente pensa nos filhos, né? Minha esposa em casa, né? Sim. Mas eu tava ali, sabe, numa paz, numa tranquilidade, e você via colegas 5, 6 dentro do quarto, né? Com aquele desespero, aquela falta de ar. Medo de morrer. Meu Deus do céu. E ali eu fui tendo essa paz de Jesus, essa calma em todos os processos. E aí chegou um momento, um domingo, eu lembro até hoje, um domingo, 6 horas da tarde. Eles me levaram para uma UTI, colocaram o catéter. O médico disse: Rafa, é a última tentativa. Faz força aí, tenta respirar, que até meia-noite, se não funcionar, nós vamos ter que te entubar. Meu Deus. E ali eu tive paciência, fui, né? Mas eu não conseguia respirar. Não conseguia, dava aqueles apagão, faltava oxigênio, pulmão comprometido. Sim. E aí o médico voltou e falou: Rafa, aguenta aí que nós vamos liberar um quarto lá, vai ser melhor para você. A enfermeira vai vir aqui com uma ligação para você conversar com seus pais, com a sua esposa. Meu Deus. Você vai ter que passar por esse processo. E a gente ouvia falar, né? De cada 10 saía meio, nenhum. Nenhum, né? Nossa, misericórdia. Você imagina? Você imagina. Só Deus dá o fardo para quem Ele sabe, né? Eu sou meio desesperada, mesmo que a gente saiba vai pro céu, mas misericórdia. É ruim, né? É terrível. E aí eu olhei para a enfermeira assim e falei: enfermeira, faz um favor, fecha a porta do quarto que eu preciso meditar. Ela: não vai fazer nada, não vai arrancar o respiro. Não vou fazer nada. Sim. Quero fazer uma oração aqui, conversar um pouquinho com Deus. Sim. Aí ela saiu da UTI, ali eu comecei a orar, falei: Senhor, por que tudo isso? Eu comecei a lembrar, né? À frente dos jovens na igreja. Sim. Às vezes eu perco sábados, domingos para estar lá na igreja com os jovens, minhas crianças em casa. Eu tenho me dedicado. Estou com meu coração em paz. Eu tenho o selo da salvação. Eu sei para onde eu vou, eu estou em paz. Mas eu tenho 38 anos, né? Uma vida de propósitos pela frente. Por que tudo isso, Senhor? Aí ali eu tive uma experiência assim. Experiência só quem passa e quem tem com Deus. Exatamente. Eu posso tentar explicar aqui mas quem vive sabe do que eu estou falando. Aí eu tive uma experiência com Jesus. Eu estava deitado na cama com as mãos assim. Aí eu senti 2 mãos colocadas em cima das minhas mãos assim. Aí minhas mãos começaram a adormecer, a formigar. E eu escutei uma voz assim: filho, estou aqui com você desde o início desse processo. Agora nós passaremos pelo vale da sombra da morte, mas eu passarei contigo. Nossa. Renata, naquele momento meu coração encheu de alegria. Comecei a chorar, né? Sim. Falei: bom, tudo que eu preciso está aqui comigo agora. Sim. O que eu mais precisava está aqui, que é Jesus. Falei: agora é tão estranho porque te dá uma força tão grande, sabe? Te dá um incentivo. Sim. Que a enfermeira entrou com o celular, minha mãe e meu pai chorando, e eu incentivando eles. Falou: não, vai ficar tudo bem. Falei: pai, mãe, fica tranquilo, eu tive um encontro aqui e ele vai passar comigo, e eu assim, sorrindo, eu vou voltar. Fica tranquilo, já tá tudo certo, já tive a palavra aqui, tá resolvido. Acho que eles olhavam e falaram assim: coitado, acho que é os remédios, Não tá fazendo muito bem os remédios. Acho que não tá entendendo pra onde que ele vai agora o processo, né? E eu em paz, né? Eu falava: nossa, Jesus está comigo, que experiência. Sim. E aí a minha esposa, Fabiola, olhava assim, tentava segurar as lágrimas, né?
E eu falei, linda, você não confia em mim? Eu tive um encontro assim aqui, agora, nossa, eu vontade de levantar dessa cama, mas... Sai correndo. Mas fica tranquila, Jesus já apareceu, já tá assim, 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 Sim. Você vai testemunhar. Amém. Depois daquele processo ali, aquele momento com Jesus, a média de intubação seria no mínimo 20 dias, de tão ruim que estava o meu pulmão. Nossa. Então eles já alertavam meu pai, ó, é 20 dias, não tem o que fazer. Sim. Só que quando Jesus chega, a enfermidade ela tem que sair. Ela tem que sair. Não tem como. Em nome de Jesus eu creio. Então quando ele chegou naquele exato momento, resumindo, 3 dias eu já estava no quarto. Glória a Deus. A medicina não entendendo. Nossa. Ele não entende. Alguns médicos ligando para alguns colegas meus, ó, o quadro dele, saco preto, eles comentavam. Misericórdia. Só que Jesus chegou, a enfermidade saiu, eu fui se levantando, fui pro quarto, aí teve quadro de trombose, processo todo difícil. Sim. Fiquei 15 dias lá. E hoje eu olho pra minha vida assim, eu falo, Senhor, eu quero viver os teus sonhos e os teus propósitos para mim. Amém. Porque eu sei o que o Senhor fez na minha vida. Amém. Eu sei de tudo que Ele ainda pode fazer. Sim. Então eu deixo essa mensagem para você que nos assiste. Sim. Para Deus nada é impossível. Com certeza. Agora eu pergunto para vocês, por que passar por todo esse processo? Ele não poderia ter chego ali no primeiro dia? Sim. Mas Jesus não trabalha assim. Não. Nós temos que passar por esses processos. Sim. Só que a chave, eu disse, nós temos que passar com Jesus. Sim. Ele fez como Lázaro, né? Lázaro precisou morrer para ser ressuscitado. Três dias lá. E Marta falou, né? Marta, Maria, né? Sim. Por que o senhor não chegou antes, né? Mas se você tivesse chegado antes, meu irmão... Exatamente. Meu irmão não teria morrido. Não teria morrido, o seu amigo. Mas os processos que a gente não entende, mas Jesus sabe o que faz. Sim, porque foi para a glória dele que ele foi, né? Foi ressuscitado ali, né? Talvez ali no meu caso, a medicina curou, a medicação, os médicos da UTI. Sim. Eu só tenho que agradecer realmente todo o sim. carinho que eu tive no hospital, na Unimed. Sim. Fui muito bem tratado, Sim. só agradecer. Mas a honra e a glória é de Jesus ali. Eu sei o que Jesus fez comigo ali. Sim. Ele te trouxe de volta. Hoje você estava marcado o dia de você estar aqui contando esse testemunho e de tudo que o Senhor fez na sua vida de lá para cá, né? Sim. Porque você foi instrumento ali com os jovens. Eu tenho um testemunho de jovens que falaram muito bem de você, dos acampamentos que você fez. A Lara, que é minha psicóloga, a terapeuta. Lara, eu quero mandar um beijo para ela, um carinho grande. E na verdade foi através dela que eu cheguei lá na Adorai, tanto que eu vi o testemunho dela e o que ela falava da sua vida para mim. Olha, o meu líder de jovens, tá? Então assim, o que Deus tinha para fazer, né? Quantos jovens que Deus usou a sua vida para impactar ali na igreja, né, Rafa? Amém. Eu senti isso. Sim, sim. Tanto que aí a gente começou a iniciar as conferências, os trabalhos, né? Sim. Que é uma coisa que eu quero te perguntar agora, eu quero estar ansioso para falar, não ansioso, né? Ansiedade, mas assim, aquela ansiedade boa. Que o Rafael, ele trabalhou muitos anos com o pai dele, né? Ali no J. Veitas, por muitos anos, né? Desde acho que de pequenininho seu pai tem a elétrica lá, não é? O meu já vem do meu avô, já vem do seu avô, pequenininho, ficava correndo nos fundos lá, brincando. Nascemos lá dentro. E nasceu lá. Então, ele já trabalhava com o pai, já tem essa experiência de empresário, né? E ele tinha um sonho de ser empresário, porém, ele tinha um sonho de trabalhar com produção artística gospel. É uma coisa, né, que assim, você tinha esse sonho. É mais ou menos isso, né, Rafa? Conta pro pessoal, porque o Rafa, ele é tímido também, como eu também sou, gente, não parece. Mas a gente tem um sonho, às vezes a gente acha assim, meu Deus, eu tenho um sonho, mas será que é pra mim? Não sei se você tinha essa dúvida. Será que eu vou chegar lá? Porque tem muita gente que tá nos assistindo que pensa isso. Olha, tem esse sonho. Será que é pra mim? É pra você. Talvez é uma confirmação pra alguém que tá do outro lado, hoje pedindo pra Deus falar com eles. Será que
que esse sonho é para mim, mas o seu sonho não era só um sonho seu, era um sonho de Deus também, né? Eu queria que você falasse que ele é o empresário do Adora Produções, né? Olha que legal, Adoração. E esse nome eu escolhi porque eu trabalhava na Rádio Gospel com 17 anos e era o sábado de adoração, meu programa. Você está com Adora Produções. Não é nada copiado, gente. Nada, ninguém combinou nada. É o Espírito Santo mesmo, né? O nome do Senhor tem que ser propagado. Exatamente. É isso que é importante. E conta pra gente, Rafa, essa experiência do Adora, como foi, como que surgiu? Na verdade, pegando o gancho primeiro, eu nunca imaginei estar falando nada, estar na igreja ministrando, dando palestras. Eu lembro na escola, tinha aquelas apresentações lá na frente, eu falei, não, pode ir lá que eu vou ficar aqui no meu... atrás. Então, assim, eu sempre procurei ficar mais quietinho, guardado, né? Nunca imaginei isso, mas aí chegou uma hora que parece que é esses que Deus chama, né? Parece que é incrível, né? Sim, sim. E aí eu fui passando esses processos para poder falar um pouquinho o que Deus faz, né? Sim. E eu lembro, em 2018, eu gosto muito do clube de tênis Catanduva lá, né? O pessoal lá é muito amigo nosso. E eu olhava para aquele clube, eu falava, nossa, que estrutura esse salão, né? Cada evento bonito que eles fazem. E comecei a me imaginar fazendo um evento do Senhor lá dentro. Ah, que bacana. Porque é bacana esses entretenimentos que eles fazem lá, né? Tudo, mas aí Deus me levou assim, algo que une a família. Isso. Que vai o pai, a mãe, os filhos, as crianças, os jovens. Sim. Que não tem a questão da bebida, né? Porque hoje a bebida, para quem não sabe lidar com ela, é algo que tem destruído a sociedade, a família, os jovens, né? Sim. Então eu comecei a olhar para o clube de tênis daquele salão e imaginar, não, nós vamos fazer eventos aqui de adoração. Olha. No propósito de abençoar famílias, jovens. E aquilo eu comecei, sabe, trabalhar no meu coração. Eu acho que foi bem antes, 2018 foi o primeiro evento, mas já 2014 eu comecei já. Já tinha isso no seu coração, né? Sim. E aí Deus acho que olhou para Catanduva e falou assim, eu preciso achar alguém. Alguém disposto. Alguém disposto aí. E aí o Senhor me achou, olhou pro meu coração e falou, não, é esse meio doido aí, que mexer com evento não é fácil. Não. É um peso muito grande, um desafio, a gente tem que orar, planejar bem, né? Sim. Então, mas assim, desde aquele momento, Deus começou a me dar tudo o esqueleto, sabe? Sim. Como que eu iria fazer, quem que eu iria trazer, como que eu faço, quem que eu procuro, sozinho. Eu comecei a orar, pedir direção, com o apoio do meu pastor, que me ajudou muito, o pastor Gustavo, a nossa igreja, aquela equipe. Então ali Deus começou a fazer esse trabalho. E depois que eu passei esse processo da Covid, isso foi um trampolim para mim falar assim, não, a partir de agora eu quero viver os sonhos de Deus para minha vida. Amém. Glória a Deus. E aí eu deixei um pouco a empresa dos meus pais, que é a J. Veitas, né? Meu pai tá lá, minha mãe, meu irmão, a equipe estão à frente, tem feito um trabalho bonito aí. E depois da pandemia eu abri realmente o Adora Produções, né? A gente começou a realizar os eventos no tênis, o pessoal lembra, o Juliano Som em 2018, tivemos a Isadora Pompeu, final de 2018. 2019 fizemos o Fernandinho, inédito em Catanduva, o show do Fernandinho. Fizemos a Gabriela Rocha também. Também. Fizemos 2 vezes o Rodolfo Abrantes, o pastor Lipão também, uma conferência bacana, enfim. Cláudio Duarte também, né? Aí o que aconteceu? Fizemos o Cláudio Duarte também, Catanduva e São José do Rio Preto, lá no Monte Líbano. Teve até um evento que o tênis pediu muito para a gente ajudar eles, que foi o Padre Fábio de Mello. Ah, sim, verdade. O tênis me procurou, falou, a gente não consegue agenda, enfim, eu falei, vocês têm um desejo? Deus vai preparar. E Deus preparou. Fiz a produção para o clube lá, foi uma palestra linda, bonita. Que legal, né? E aí, o que deu certo, o propósito de Deus com o meu coração no tênis, começou a ficar pequeno no tênis. E eu olhava e eu assustava. Os prefeitos começaram a me ligar. Lembro Novo Horizonte, prefeito Toyota,
me ligou pedindo informações, que ele queriam levar isso para a cidade dele. Sim. Essas palestras, essas adorações, esses shows que têm abençoado as famílias. Falei, não. E eu comecei a sentir que Deus queria expandir. Sim. Expandir, né? Então aí eu abri a empresa e começamos a fazer para as prefeituras das regiões. E graças a Deus, o ano passado acho que foi o nosso ápice, mais de 60 shows nas prefeituras. Alcançamos Bebedouro, fizemos lá Fernandinho, 140 anos de Bebedouro, deu mais de 20 mil pessoas lá. Nossa. Fizemos a Marcha para Jesus em Araraquara, uma cidade grande. Enfim, eu não vou lembrar assim as cidades, mas a cidadezinha da região aqui, praticamente quase todas. Sim. Então Deus tem me usado nesse propósito. Amém. Nosso propósito não é simplesmente levar uma contratação, fazer um contrato. Não. Existe por detrás do Adora Produções, não é somente uma empresa, mas é um propósito de Deus. Sim. A gente frisa por isso, levar a adoração. Quando eu olho assim aquele show, né, o Fernandinho, quem seja a atração que está ali, porque ele está sendo um canal. Ali é Deus, Jesus usando ele. Independente do momento que ele está ou não, mas é Deus cumprindo com o seu povo. Sim. A gente olha assim, eu começo a dar uma volta sozinho, né? Eu gosto. No meio do show, eu começo a olhar assim, aquelas criancinhas adorando. Aí o casal, quem sabe ali, passando por momentos difíceis, aí eu olho e começa a descer uma lágrima, começa a ter a fé através daquela canção. Aquilo começa a alimentar, sabe? Então, isso é o ponto ápice que mexe demais comigo. O resultado que traz adoração a Deus. Adoração, é o que você falou. Muitas famílias chegam ali, às vezes, querendo desistir do casamento, desistir dos filhos, porque hoje as crianças, elas estão num caminho, né, que, infelizmente, muita coisa ruim no mundo, né? E muita gente critica as crianças, às vezes, por estar num altar pregando. A gente tem falado do Miguel, eu falei isso no outro podcast. A Mariana falou que a pessoa que está por trás tem que ter o cuidado de cuidar das crianças, mas a gente tem que envolver nossas crianças na casa do Senhor, na obra do Senhor. Então, a gente tem que saber monitorar elas, né? Eu falo até pelos meus filhos. Eu comentei isso com uma amiga esses dias. Eu lembro na primeira igreja no Raiz de Davi, né? A gente sempre inseriu as crianças junto. Mas o som alto, mas aquilo, cuidado. Hoje eu vejo a importância e o resultado que foi para as minhas crianças. Eu vejo a Manu, ela está com 12 anos, a gente tem que ficar atento, né? E os colegas na escola que ele quer levar para uma festa tal, e ela mesma fala, não, isso vai fazer mal para mim, vai desagradar o Senhor. Às vezes eu estou em casa cansado, é incrível. Ela olha para mim, pai, hoje é terça. Falei, sim, filho, hoje tem oração na igreja. Não, me leva, eu sei que você não consegue ir, tá cansado, mas me leva. Então eu falo, olha, meu Deus do céu. Como que? Então faz a diferença. Faz. E a gente não imagina isso. Não imagina. Por mais que você fale, eu vou domingo na igreja, meu filho fica lá brincando. Não tá brincando, não. Se você acha que tá, mas tem algo de Deus poderoso em cima disso. Eu acredito que Deus insere algo na criança ali através do Espírito Santo, da presença que fará toda a diferença em toda a trajetória dela futuramente. Desde a faculdade, nos processos que ela vai passar, né? É o que eu falo sempre aqui. A Bíblia fala pra gente ensinar a criança no caminho, que quando ela crescer, mesmo que se ela se desviar, ela vai lembrar daquilo que foi pregado. Ela vai lembrar, né? Vai ficar semente. Então, é muito importante. E o show, como você fala, não é um show, na verdade é um culto, né? As pessoas falam, show gospel, mas é um culto ao Senhor, né? Que ali está sendo ministrado a palavra através do louvor, curas, né? Você tem algum testemunho que alguém chegou em você? Olha, o Rafa, o filho. Muitos. Conta um testemunho de algo que te impactou, assim, quando você trouxe alguém que o pessoal possa... Na verdade, o primeiro testemunho, que é um amigo meu aqui de Catanduva, ele chama Thales. Foi maravilhoso. Foi o primeiro evento que nós fizemos no tênis, o Juliano Som. Quem esteve lá vai lembrar. Ele me procurou uns 10 dias antes, falou assim, Rafa, eu queria fazer uma surpresa para minha esposa. A gente está passando um processo e tal, enfim.
E não vou comentar, né? Mas assim... Mas o que você queria, meu irmão? Eu queria noivar no palco com o Juliano Som, chamar ela com um buquê de flor. Eu quero ver se ela vai recusar. Nossa. Aí eu falei, que legal. Não, vamos preparar. E é difícil com o cantor, né? Você pedir isso. Eles são bem reservados, né? Pela imagem. E aí Deus preparou e deu certo. Então, em 2018... o Juliano Som chamou o Thales lá no palco. Ainda ele falou, tem um rapaz que quer fazer um pedido meio doido. E ali ele convidou a Natália, se noivaram ali no palco. O Juliano Som abençoou tudo. Foi algo assim, preparado por Deus. Sim. E eu tive presente no casamento deles. Eu conversei com eles, acho que o mês passado. Eles estão bem até hoje. E eles comentam até hoje. Falou, Rafa, como que Deus preparou tudo ali, foi um momento muito especial na minha vida e isso eu carrego, estou bem até hoje, estamos bem. Sim. Então isso é algo que aconteceu lá no início, mas assim, tem muitos. Tem um monte de testemunhos, vários, né, que são anos, né, Rafa? Quantos anos você está com o Adora mesmo? O Adora desde 2018. 2018, já faz. A gente iniciou o primeiro evento, né? Sim. E há mais ou menos uns 4 anos eu abri a empresa. Ah, que bacana. Começou a precisar de documentação, todo esse processo. E você tem alguns em mente já, assim, para Catanduva? Tem coisas aí nos bastidores, né? Estão negociando aí, mas é bom. Tem orado. Tem orado, né? E depois o pessoal também, o pessoal vai te procurar, né? Nas redes sociais, porque a BR8 passa em São José do Rio Preto, o pessoal vai assistir a gente no YouTube. Né? Então, com certeza vai crescer muito mais, né? São José do Rio Preto é uma cidade que a gente tem olhado muito. Sim, Lá tem poucos eventos nessa linha cristã. É verdade. Tanto que a gente fez o Cláudio Duarte lá, foi muito bacana a palestra dele e nós temos em mente fazer algumas coisas lá também. O pessoal que está vendo a gente de lá pode contratar o Rafa aí, viu? Tá aqui à disposição, né, Rafa, para levar a palavra do Senhor através de um sonho que eu tenho, se você poderia um dia trazer, quem sabe vou morar, é a Fernanda Brum. Eu sou apaixonado pela Fernanda Brum. Eu me converti. A gente gosta muito também. Eu tocava muito os louvores dela na rádio, né? Quando fica marcado, Fica marcado. Os sonhos, a música Sonhos dela foi marcada a minha conversão. O meu era o Juliano Som e o Rodolfo Abrantes. Então eu falei, não, eu gosto demais desses dois. E aí Deus preparou primeiro com o Juliano Som. Sim. O próprio Rodolfo, eu acabei pegando uma amizade com ele muito grande, a gente conversa. Que bacana. Ele veio pra cá, ficou 2 vezes aqui comigo, a gente fez várias igrejas na região. Então, assim, eu tinha um sonho, por quê? Por causa do testemunho dele, né? Eu olhava e falei, cara, como que esse cara... Sim. Pra quem não lembra, ele era o vocalista do Raimundos. Do Raimundos, conta um pouquinho. Na época, no auge... Todo mundo lembrava do Raimundos. Toquei muito ele. Eu fui na FECIC. Eu fui na FECIC ver ele, aquele cabelo pintado de branco. E eu falei, nossa, esse cara é... E aí, no ápice da carreira, ele fez algo que eu acho que poucos fariam. Sim. Ele entregou tudo. Sim. Falou, eu tive um encontro, eu não consigo mais. Não consegue. E o Digão, o pessoal comentava, né, do Raimundos, falava, você é louco, nós temos um contrato com a Globo. Falei, mas eu não consigo, tem um negócio aqui dentro de mim que quando eu vou cantar essas músicas eu me sinto mal. Então, assim, a conversão dele foi muito impactante. Eu olhava pra ele e falei, cara, esse cara é diferente. Então eu tinha esse sonho e Deus trouxe o cara e o cara ficou aqui comigo, peguei umas experiências com ele. Então, assim, olha como Deus... Você nem imaginava, né? Não, pra Deus... Por isso que eu falo pros jovens que nos assistem, né? Se você tem um sonho, busque se ele está ligado ao sonho de Deus pra tua vida. Sim. Se for o sonho de Deus pra tua vida, meu irmão, segura que você vai voar. Eu creio. Isso é verdade mesmo, porque você admirava o ministério dele, nem sonhava um dia. Nem imaginava. Né? Fala, nossa, sentou com você Deus na mesa. prepara, né? Prepara a mesa, né? Pra você sentar com as pessoas que ele tem o propósito. Na verdade, Deus é o maior realizador de sonhos. Eu acredito. Basta o nosso sonho estar ligado com o dele, com os sonhos, propósitos dele. Sim, isso é verdade. Deus realiza. E eu fico feliz, ó. Deus, um dia eu vou
sentar com a Fernanda Bruta. Eu brinco. Amém. Porque eu acho assim, eu admiro o ministério, porque quando a gente se converteu lá atrás, muitos anos atrás, né? Era aquela coisa, não tinha internet na minha época ainda. Quando eu me converti. Tava assim, aqueles computadores antigos, gente, não vou falar a minha idade aqui. Meu mas Deus, não, mas a gente é quase a mesma idade, mas não tinha, tá era muito tinha MK que lançava, e a gente assistia pela televisão, tinha. Sim, eu lembro. Né? Então, e eu vi os clipes, eu falava assim, olha que bênção, as músicas, os louvores falavam muito comigo, né? Sim. E eu sempre falava assim, nossa, né? Eu via o programa de TV, eu falava assim, olha que bem que ela vai apresentar um programa gospel, a rádio, né? E hoje eu tô aqui, né? E você também, né? E você, olha, ser um empresário, você olhar, o que eu achei que o Rafael falou, uma coisa que muito importante, é que ele já idealizava o sonho dele, né, Rafa? Sim. Você olhava pro tênis ali, ficava, olha, pensou aqui um show, um gospel para as famílias, né? E você idealizava, mas você falava assim, era algo muito impossível aos olhos de Deus. Exatamente. Primeiro que para entrar no tênis é difícil. Isso é a verdade. Credibilidade, enfim. E eu olhava e falava, meu Deus, aqueles jovens bebendo, né? Bebida, sim. show, sertanejo, aquilo. Sabe? Eu falava, não, eu quero algo diferente aqui. Nós vamos fazer um altar aqui dentro. A gente orava lá no salão, com um grupo de pessoas. E aí Deus foi preparando. A importância da oração também, sim. né, Rafael? Porque eu acho que tem que ter um entretenimento lá dentro, tem que ter as palestras, mas sim. tem que ter esses eventos que trazem a família, né? Sim. Família por completo, que abençoa. Resgatar a família. A diretoria do clube olhou e falou, meu Deus, isso aqui é muito bom. E sim. aí, os últimos eventos, o presidente, a diretoria estava lá conosco, prestigiando e sendo abençoado também. E esse é o nosso propósito. É o propósito. É o propósito de Deus, né? Deus usava Davi, né, na adoração. Então, exatamente. A adoração, ela tem poder. Ela tem poder. Assim como a palavra, mas eu creio que ela abre porta, fecha, abençoa demais. Sim, sim. E é um propósito que você, como você disse, você sonhou, não foi impossível porque o nosso Deus é um Deus do impossível, né? Sim. Então, é o que você tem falado para os jovens. Eu fico, assim, muito feliz de trazer você, porque, como eu te conheço há anos, tem hora que eu vejo uns vídeos lá das igrejas, que você tá lá, sim. Eu falo, olha, o Rafa, né? O Rafa lá... Eu não perdi essa base, não perdeu entendeu? a base, isso. Eu gosto de estar nas igrejas. Semana passada eu fui convidado para estar em Nova Granada, nós lançamos um evento lá que vai ser o Dia do Evangélico, Israel Salazar. Vai estar com a banda completa, só que eles me convidaram para estar na reunião dos pastores da cidade. Sim. E eu fiquei muito feliz. Sim. E eu fui, aí me convidaram para dar a palavra, eu dei a palavra, contei um pouquinho da história do Adora, para mostrar que o Adora não é, como eu comentei, uma simples empresa que traz a contratação, mas há um grande propósito para as cidades que a gente tem entrado. Sim. É para salvar vidas, almas. Abençoar o prefeito, a cidade, todos, através de Deus. Sim. Então, onde a gente tem passado, tem dado frutos. E o Senhor tem se alegrado por isso. Amém. E não é fácil, viu? Eu imagino. É muita oração. Não é fácil. A gente parece que luta contra o vento, sabe? Muitos impedimentos, batalhas. Sim. Mas eu carrego comigo que o que está em nós é muito maior do que está no mundo. Sim, com certeza. Então, até hoje, ele nunca perdeu nenhuma batalha. Com certeza. Não vai perder. Não vai perder, com certeza. Nós estamos aqui, tem as guerras, né? Às vezes a gente pode até se prostrar, mas nunca ficar prostrado. Às vezes a gente dá uma desanimada, mas levanta. Sim, né? O cansaço é normal. Isso, E a gente não pode parar. Isso então é vai ter um momento que vem o cansaço. Aí a gente para um pouquinho, respira, descansa, mas não para o propósito. Não sai da presença, não sai daquilo que Deus colocou em nossa vida. Uma coisa que eu queria te perguntar, Rafa, você falando de propósito, né? Hoje, para você hoje estar em pé, do jeito que você está, você tem um líder. Todos nós temos que estar enraizados em um lugar. Temos que ter um lugar para nos... É a base. Eu gostaria que você falasse um pouquinho para o pessoal, para os jovens que às vezes está afastado da igreja, ou algum jovem que não é cristão, mas que vê e fala, pô, eu gostaria de estar numa igreja. Né? Porque eu te falo, eu falo os jovens aqui, porque eu sei que Deus também te deu isso na sua mão, né? Os jovens, você tem esse carinho, esse cuidado. Eu gosto. Estar com eles é muito bom.
E assim, falar para o pessoal um pouquinho só da tua experiência com os jovens, para o pessoal saber como que foi, que de repente procurar você, de repente lá na igreja, né, ter uma estrutura. Sim. Né? Na verdade, a base de tudo, para que tudo possa acontecer, fluir naturalmente, eu aprendi que vem através da obediência. Sim. E nós estamos vivendo uma geração, tanto jovens, que não tem olhado muito para isso. Então, o meu primeiro pastor, a nossa primeira igreja, que foi o pastor Júnior Novelli, a Suelen, a Raiz de Davi, eu aprendi muito ali, me deu uma base muito boa na questão como trabalhar com os jovens. Sim. Então, ali eu agradeço muito aquele processo que eu passei ali com eles. Sim. E agora eu estou com o pastor Gustavo, na igreja Adorai, né? Sim. Nas duas igrejas que eu congreguei, e hoje estou firme lá na Adorai. E cada processo que eu passei, você vai subindo um degrauzinho, né? Na escada da vida com Deus. E quando eu cheguei na igreja Adorai ali, para mim mudou um pouco, né? O formato é normal, as mudanças, mas ali Deus olhou para mim e falou assim, ó, aqui você abre mão do teu agora, das tuas convicções, para você entrar onde eu quero que você esteja. Então eu até tentei ajudar alguns colegas ali que não se identificou, não entendeu isso, entendeu? Não entende, não adianta. É difícil. O que é para você é para você, o que é para mim mas eu consegui entender. Eu É. abri mão de alguns conceitos meus Sim. para viver os conceitos à vontade de Deus para minha vida. Então ali eu aprendi muito. Eu estive no primeiro culto da inauguração da igreja Adorai, a convite Sim. do pastor que sempre foi meu amigo. Aham. Mês que vem vai fazer 10 anos Nossa, da igreja Adorai em Catanduva. que bênção. E desde o primeiro culto que eu coloquei os pés naquele lugar, no último banco, lembra até hoje, Deus falou, aqui vai ser o lugar que eu vou trabalhar. Olha. E você vê como que Deus trabalha, né? Sim. Eu cheguei um pouquinho triste, né, no último banco Sim. ali, né? E eu olho hoje, aquele primeiro dia até hoje, do último banco, Deus me colocou no primeiro. No primeiro. Aí eu fui subindo o degrauzinho. Sim. Aí eu já estava um pouquinho mais à frente, aí eu fui voltando, né? Você vai ganhando força, foi, e hoje estou ali no primeiro banco, somando com o pastor Gustavo, com a Sim. liderança da igreja. Sim. Aí Deus me voltou para os jovens, a gente faz um trabalho muito legal com Sim. os jovens, bate-papo, aconselhamento, enfim, você que tiver o desejo de bater um papo, sempre estou à disposição para poder ajudar, somar as experiências que eu carrego comigo. E ali eu aprendi muito a questão da obediência. O pastor Gustavo me ensinou muito isso. Sim. Qual a obediência? A obediência a Deus, Sim. a você obedecer os princípios que Sim. Ele estabelece na sua palavra, e a importância de você ser abençoado através da obediência à liderança da tua igreja. Sim. Eu não entendia isso. Porque no mundo espiritual com Deus é uma cadeia. É verdade. Então você obedece a Jesus, os mandamentos dele, Sim. e a liderança que você se submete. Sim. Então quando eu entendi isso, mudou muito a minha vida. Porque você é abençoado, né? Tá obedecendo, né? Queira ou não, você que me assiste, as tuas bênçãos, muitas dependem do teu pastor. É verdade. Deus usa o teu pastor para entregar sobre vocês. Sim. E quando eu entendi isso, nossa, mudou demais Muda, a né? minha vida. Sim. Então você que me escuta, obedeça a tua liderança, obedeça o teu pastor, Sim. esteja ombrando com ele, ajudando ele em orações. Não é fácil, Não. é um fardo pesado, Muito, é difícil. Eu vejo lá na igreja. Só que quando nós temos uma liderança unida, a gente consegue prosseguir, abençoar vidas, famílias, ajudar Sim. as pessoas Sim. através da obediência junto com a unidade, com a Sim. união.
E é uma igreja que tem abraçado muitas pessoas. Eu também cheguei ali, o primeiro dia que eu fui ali, eu chorei muito, muito. Eu falei, gente, acho que eu achei o lugar. Rodei, achei o lugar. Mas é um lugar que eu me sinto muito à vontade, né? Uma igreja, como eu falo dos jovens, porque os jovens hoje estão meio perdidos. Você vê alguns jovens aí que vai para uma igreja, vai para outra, não se identifica. E porque às vezes não tem esse aconchego, essa ajuda, né? Então, eu falo que ali você vai ter, se você está procurando lugar, né, Rafa, a gente convida você a estar ali. Estamos há 10 anos já, não é um trabalho assim novo, que gera dúvida, existe já uma base. Graças a Deus, Deus tem nos sustentado, nos abençoado. Nós temos um projeto também. O projeto, isso é verdade, bem lembrado da pastora Sandra, que está à frente da pastora Sandra. Deus colocou no coração do pastor Gustavo esse trabalho com as crianças. Nós temos um projeto lá no Monte Líbano, 2 barracões lá, com quadra, com refeitórios, coisa mais linda lá. Você que tem um desejo até de conhecer, tem no Instagram da igreja Adorai Catanduva. Então hoje nós temos esse trabalho lá na igreja das crianças, a gente discipula as crianças carentes do bairro, vai colocando a sementinha nos corações dela para que elas alcancem os seus pais na sua casa. Então elas chegam diferente em casa, passa aquilo para os pais e os pais falam, não, nossa, meu filho está diferente, então eu quero ir. E aí a gente encaminha eles para a igreja de domingo. Então, pastora Sandra e o pastor Paulo tá à frente lá. Hoje nós temos aproximadamente 80 crianças, 100, com trabalhos diários, de segunda a sexta. Super bacana. É super bacana. Esse é um braço da nossa igreja. Sim. Aí tem o Adora Catanduva, que é a adoração. E estamos lá, servindo, obedecendo, né? Graças a Deus. Isso aí. E a vida sempre, o Senhor sempre abençoando, né? Então eu fico muito feliz assim de receber o Rafael aqui. O Rafael falou assim, nossa, né? É que ele fala pouco, ele é tímido, mas o Senhor te deu o espírito de coragem, né? Você está aqui hoje, eu creio. Você vai avançar muito mais no nome de Jesus, viu? Em nome de Jesus. Eu creio. Nós estamos aqui, né, Rafa? Propagando o Evangelho. Que a nossa vida hoje é um espelho. Eu comento que a timidez, eu não quero falar, né? Eu penso assim comigo. Há momentos que Deus prepara, nós temos que passar aquilo que nós temos vivido. Só que eu tenho aprendido junto ao meu pastor que hoje a nossa vida, as nossas ações, aquilo que nós fazemos no dia a dia fala muito mais do que um testemunho. É verdade. Então eu tenho me preocupado muito com isso, ser um bom pai primeiro em casa, porque a base de todo pastor, a base de tudo aquilo que todo ministro, o primeiro ministério que Deus te dá é a tua casa. Você tem que ser um bom pai, você tem que ser um bom marido. Primeiro você governa a tua casa, para depois você ajudar outras pessoas. Então eu tenho pensado nisso. Preciso ser um bom pai, preciso ser um bom marido. E aí ter cuidado com as nossas decisões, sabe? As pessoas, queiram ou não, estão de olho. Elas veem os nossos testemunhos. Isso é verdade. Então isso tem feito muita diferença, sabe? As nossas ações. A nossa vida fala muito mais por palavras, né? Com certeza. Com as nossas decisões. É verdade. Ô, Rafa, nós estamos já... Nossa, foi rápido, né? Parece que passou voando, assim. Estamos já encerrando, mas, assim, eu quero agradecer demais de coração pelo você estar aqui. É uma honra estar aqui. Abrir as portas, para você foi uma honra para mim, né? Pelo teu testemunho. Eu queria que você deixasse seus agradecimentos. Eu quero deixar o agradecimento à Cris, depilação, sobrancelha, faz sempre lá com a gente. Tá aí o telefone, Instagram dela. Beijo para você, Cris. Todas as mamães, feliz Dia das Mães. E eu gostaria agora de deixar você agradecer e encerrar com uma oração, tá bom? Amém. Muito obrigada, eu te agradeço novamente. Eu que agradeço. As portas estão abertas. Deus vai te usar muito nesse propósito aqui, para alcançar vidas em casa. Amém. É só o começo. Amém. Eu creio, recebo. E obrigado por me chamar, viu? É um prazer estar aqui. Prazer, honra foi minha de ter você aqui compartilhando, viu? Amém. E pode deixar seus agradecimentos pro pessoal e a gente encerra a oração, que eu gostaria que você orasse. Amém.
Tá bom? Será uma honra. Amém. Quero agradecer a minha esposa, Sim. que é minha base hoje, que me ajuda muito, meus filhos. Sim. Quero agradecer a nossa igreja, toda a liderança, Sim. meu amigo pastor Gustavo, tem me ajudado demais, tem me dado essa cobertura espiritual, porque realmente não é fácil. Não é fácil. Você entrar numa cidade levando adoração, propósito, você mexe com o mundo espiritual inteiro da cidade. Sim. Então, sem essa base da liderança do pastor, orando, abençoando, é difícil. Sim. Então, eu só tenho que agradecer o pastor Gustavo, a Juliana, os nossos amigos lá da igreja, os pastores. Sim. É um prazer servir aquela igreja junto com eles. Amém. E a minha família. Amém. E você, obrigado, viu? Obrigada, eu que agradeço. Que essas palavras possam ajudar muitas vidas, né? Abençoar as famílias. Sim, eu creio. Vamos ter frutos. Amém. Você vai ver, Eu creio. Em nome de Jesus. Eu creio. E agora o pastor, né? O pastor Rafael vai terminar com a oração. E muito obrigado a você que nos deixou entrar na sua casa. Continue sempre ligadinho no podcast Adoração. Vamos, Rafa? Oremos. Oremos. Senhor Jesus, obrigado, Senhor, por essa oportunidade de estarmos aqui, Pai, falando um pouquinho daquilo que o Senhor faz e ainda pode fazer muito mais nas vidas, Pai. Pai, continua nos abençoando, Senhor, continua nos guardando. Senhor, que essas palavras possam alcançar corações, Senhor, possa abençoar vidas, possam abençoar os jovens, Senhor, e as famílias, Senhor. Esse é o propósito, Senhor. Continua, Senhor, nos usando, continua, Senhor, cuidando de cada vida, Senhor Jesus. Que a Tua paz, o Teu amor possa estar em todos os corações, Pai. Nós te agradecemos, Senhor. Abençoa a Renata, esse podcast, que o Senhor possa estar conduzindo tudo, Senhor, para a honra e a glória do Teu santo nome, Jesus. Obrigado, Papai. É isso que nós oramos e te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém? Obrigada, viu, Rafa? Deus abençoe a todos. Amém. Deus abençoe e será sempre bem-vindo. Amém. Deus abençoe. E você continue conosco, que nós teremos sempre um capítulo especial para você do podcast Adoração. Deus abençoe, fique com Deus. Beijo grande. Tchau, tchau. Podcast Adoração com Renata Clemente.